Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Já estava passando da 00:30, no momento em que o taxista voltava para a casa dele. Ele trafegava com seu veículo por uma avenida que estava praticamente deserta naquela hora. Havia uma distância um pouco maior de 1 quilômetro entre ele e uma região rural onde existem vários morros. E exatamente um daqueles morros já era conhecido por uma grande parte da população que ganhou destaque nacional no final da década de 1970, quando várias pessoas, entre elas, algumas autoridades que também presenciaram os acontecimentos sobrenaturais no Morro da Mariquinha. O taxista parou o carro após avistar uma luz colorida no céu. Ele ficou durante alguns minutos, olhando para aquela luz enquanto pensava que fosse algum tipo de avião. Mas aquela luz misteriosa pairava no ar. Então pensou que fosse algum tipo de helicóptero, mas não estava ouvindo o som dos motores. Naquele instante, o taxista olhou no relógio e viu que era 1h da manhã. Outros motoristas que também viram a luz começaram a estacionar os seus veículos e formaram uma fila de mais ou menos uns 10 carros. No ano de 1979, o trânsito não era tão intenso naquele local. E na hora da madrugada, a maioria das pessoas já se encontravam dormindo. Alguns minutos depois, aqueles homens começaram a sair dos seus carros e foram aproximando-se um dos outros, formando um pequeno grupo. E ficaram calados, enquanto observavam a misteriosa luz que descia sobre o Morro da Mariquinha. Na manhã seguinte, os comentários foram surgindo entre as pessoas na praça, vigilantes, taxistas, policiais, entre os moradores daquela zona rural. Esse é somente um relato entre muitos que são contados por várias pessoas que viram aquele estranho objeto voador. Mas aquela aparição não foi exclusiva no Morro da Mariquinha, e este ficou mais famoso porque foi ali que deu início às aparições, e no decorrer dos dias do mês de janeiro do ano de 1979, outras luzes também foram vistas entre os morros vizinhos, no bairro da Caputera e no bairro dos Morros. Todos esses lugares são próximos um do outro e estão localizados na divisa entre as cidades de Sorocaba e Votorantim, ao lado da rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 95 ao quilômetro 97. No início daquele ano, além dos ufólogos que vinham de vários lugares, também era notável a presença de muitas caravanas de curiosos que chegavam de outros estados e até mesmo dos países vizinhos, e todos tinham o mesmo objetivo: queriam certificar-se de que aquelas luzes eram mesmo de um objeto voador não identificado. Aquela movimentação de pessoas aumentou bastante no decorrer dos dias, e com eles estavam os jornalistas de rádio, TV, jornal e também cinegrafistas prontos para registrar qualquer aparição que suspeitassem que era de outro planeta. Existia um boato que permanecia na boca do povo durante muitos anos, que em uma noite durante uma aparição do disco voador sobre uma pedreira na mesma região, as máquinas pararam de trabalhar, pois o fornecimento de energia elétrica tinha sido suspensa naquela extensão e ninguém conseguiu ligar o gerador de energia da pedreira. Os motores dos veículos desligaram sozinhos e as baterias, inclusive das filmadoras, ficaram descarregadas. João Machado morou em Sorocaba, no bairro chamado Vila Hortência, e ali durante anos foi vizinho de um homem que viu as luzes de um suposto disco voador no momento em que ele estava se preparando para pôr o carro na garagem.
O disco voador que aquele homem viu o deixaria famoso naquela época, tanto que a imprensa o procurou e publicou a sua história no jornal conceituado da cidade. Isso fez com que aquele homem ficasse ainda mais alvejado pelos curiosos que queriam detalhes sobre o assunto, e muitos vinham até o portão de sua casa em busca de mais informações. Ele estava de carro vindo para casa, num trecho da Nogueira Padilha, no final da Nogueira Padilha. Sim. Ele avistou uma luz branca, forte, que atrapalhou até a visão dele. Ele teve que parar o carro, encostar o carro no lado. Foi muito forte, já. Foi. E aí ele ficou meio assustado. Aí começou a comentar com a vizinhança. Quando foi a outra noite, estava lotado de gente no Morro da Mariquinha ali, que é mais ou menos na altura do Morro da Mariquinha, que apareceu. Aí foi até uma festa, veio até uma rádio de São Paulo para gravar e transmitir a chegada do disco voador ou a passagem dele, né? É. Ele não parava, ele dava volta, dava círculo, acendia a luz e apagava a luz, acendia a luz e apagava a luz no aparelho. Era enorme. Aparecia sempre de madrugada? Mas, sempre altas horas, de uma hora em diante. De uma hora em diante, de uma até as 3, era o horário que o pessoal ficava esperando. Só que depois começou a chegar muita gente, e por incrível que pareça, tinha até vendedor de cachorro quente e tudo. Aí a reportagem, pergunta e mais pergunta. A Regina, minha esposa, ela tinha a mãe dela que morava no bairro de Ipinga. Vocês conhecem Ipinga? Sim, conheço. E ela estava uma noite, no entardecer, no escurecer, conversando com a vizinha na frente da casa dela. E porque lá era muito descampado, era muito mato, só tinha aquela ruazinha, não tinha muita vida no bairro, né? Sim. É um bairro bem rural mesmo. Rural. Estradinha de terra. Aí ela conversando com a vizinha do portão assim, na costa da vizinha, ela conta que apareceu o nome de um disco colorido, baixinho, da altura da gente, atrás, uns 20, 30 metros atrás, mas baixinho, colorido, com luz de todas as cores. No sítio onde ela morava mesmo? É, a mãe dela morava. A mãe dela morava? Ela estava lá passando uns dias. Aí, ela falou para a vizinha, olha só que gozado aqui atrás, que bonito que tá. Naquele tempo, sempre no final da tarde, as pessoas faziam filas de carros pelas estradas daquele lugar. Era uma grande movimentação como nunca existiu naquela área rural e nos bairros da vizinhança, tanto que chegava a assustar os moradores. O que era interessante também é que as luzes não apareciam sempre no mesmo lugar. A cada noite objetos surgiam brilhando do outro lado oposto, de onde havia sido visto na noite anterior. E por esse motivo, era preciso ficar mudando a direção na qual as pessoas iriam prosseguir. E sempre surgia alguém dizendo que na noite passada o disco havia aparecido aqui ou ali. Então as pessoas passavam de um lado para o outro do morro, mas ninguém conseguia calcular exatamente o próximo lugar onde as luzes do disco iriam brilhar novamente. Nas escolas, as crianças nunca haviam falado tanto sobre disco voador, e algumas não sabiam nem como deveria imaginar e qual seria a aparência do objeto desconhecido. Sabiam somente da existência dos aviões, mas depois daquele evento e com a ajuda dos desenhos, o disco voador foi tomando forma na mente daquela geração, e não era somente no meio das crianças que se encontrava quem nunca tinha ouvido falar daquilo, pois entre os adultos também era fácil encontrar alguém que não sabia o que significava aquelas luzes, pois eles não conheciam o nome daquele objeto voador. Mas muitos afirmavam ter visto quando a luz descia do céu, como diziam eles, e depois voltava para o lugar de onde tinha vindo. Estava eu, minha mãe e uma vizinha, e nós estávamos conversando. E nisso nós conversando, eu olhei para o lado
aqui da Mariquinha, porque dava certinho no morro da Mariquinha, de lá dava. Aí, o que aconteceu? Eu olhei assim, vi aquele negócio descendo, aquele grandão, aquele... Ai, o dispador, bem grandão. Sim. E tinha várias luzes, acendia todas as cores de luzes. E eu fiquei assim meio paralisada enquanto minha mãe estava conversando com a vizinha. E eu ali parada, fiquei paralisada. Quando eu virei pra mim conversar com a minha vizinha e falar, olha lá, que tô vendo, ele me apaga o foco da luz. Então a sua vizinha não chegou a ver? Minha vizinha não, mas não. Eu fiquei assim como se tivesse acontecido um hipnose. Eu fiquei meio parada. Depois quando eu fui falar, que eu virei a cabeça, eu fui falar com a minha vizinha, com a minha mãe, daí que a minha mãe conhecia a turma daqui do... Né? Minha mãe falou, é lá, filha. Na onde que é mais ou menos? Eu falei, é lá no Muro Mariquinha, ela falou pra mim. Então aconteceu isso, mas é até bonito o disco voador, porque existe. Depois dessa aí, eu acredito que existe. Para as pessoas que montavam os seus acampamentos nos arredores das fazendas, haviam a possibilidade de poder comprar seus lanches dos ambulantes que haviam ali. Uma oportunidade de aumentar o faturamento. Vendeu os seus produtos, que eram sanduíches, churrasquinhos e bebidas. Outro fato curioso refere-se àquele evento. Aconteceu em Votorantim, quando 2 homens ficaram tão populares por também terem visto tal disco voador e foram eleitos para o legislativo da cidade. Mas existe um antigo morador na mesma cidade, que não foi político, mas tornou-se muito popular para o trabalho, com o qual muito colaborou com o desenvolvimento do município, e também por ter vivenciado o fenômeno extraterrestre, e ficou conhecido como Tomazinho, o Homem do Disco Voador. E no ano de 2017, ele até recebeu as congratulações da Câmara Municipal e foi homenageado por muito ter contribuído com o crescimento da cidade. E durante a sessão, o vereador referiu-se ao homenageado como o homem que viu o disco voador. Muito nos emociona esse jovem Senhor. E o Senhor Tomás tem uma história. Para quem acredita, se pode estar chegando até ele, porque ele tem aí a certeza de viu um disco voador passando aqui por nossa cidade, né, seu Tomás? Pode estar, então, para quem acredita, estar lá tirando mais informações a respeito de tudo isso. Muito obrigado pelas palavras. Deus abençoe sua vida, senhor Tomás. Toda a família é o que eu desejo nesta manhã. Deus abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as minhas palavras. Muitas pessoas faziam suposições, dizendo que talvez fosse um governo estrangeiro que, usando máquinas voadoras, vieram espiar os morros onde supostamente existia algum minério que interessava para eles. Outros falavam que talvez existisse ouro naquele lugar e o governo estava interessado na sua exploração. Durante um certo tempo, vieram alguns homens trazendo aparelhos detectores de metais para avaliar o que estava escondido debaixo da terra. Eles queriam, na verdade, era descobrir se existia ouro ali, e visitavam os proprietários das terras pedindo autorizações para fazer as pesquisas no terreno, mas nunca ficou conhecido por alguém se o ouro foi realmente encontrado por aquelas pessoas. Até hoje em dia, em uma mata preservada, existem marcas de escavações que foram feitas nas tentativas de encontrar algum material precioso, e alguns moradores daquela região chegam a afirmar com toda certeza que todo o esforço feito pelos chamados garimpeiros não passou mesmo de uma dura tentativa e não encontraram nada do que esperavam. Na edição de número 21.363 do jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba, São Paulo, no dia 9 de janeiro, terça-feira, ano 1979, foi impressa a matéria com o título "Objeto voador mobilizou até a polícia". Esse jornal divulgou a história de um morador da cidade que, após avistar o objeto voador, comunicou-se com a polícia para relatar o fato. Os policiais pensaram que era uma mentira contada por aquele homem,
Mas diante de tanta insistência, uma viatura foi enviada até o local por volta das 3 horas da manhã. Os policiais seguiram pela Avenida Coronel Nogueira Padilha, sentido centro-bairro, e ao chegarem até o barracão de um extinto supermercado, também avistaram as luzes misteriosas pairando sobre aquele lugar. Conforme a entrevista concedida ao jornal Cruzeiro do Sul, os policiais disseram que fizeram comunicação com o objeto, usando o holofote da viatura, e viram que o OVNI respondia com suas luzes ficando mais intensas e também mais fracas, quase apagando. Mais tarde, aquela luz movimentou-se e foi até o final da avenida, parando novamente durante pouco tempo sobre uma fábrica de bebidas. Dali, seguiu na direção dos morros até o lugar onde estava localizada uma pedreira. E o objeto voador permaneceu ali até o amanhecer. Os policiais ficaram em estado de alerta, com todas suas viaturas vindas de Sorocaba, e a outra chegou da cidade vizinha Votorantim. Era um total de quase 20 soldados apostos naquele lugar. Todos viram aquele OVNI de muitas luzes coloridas. Parecia vários objetos brilhantes e pequenos, que formavam um círculo, enquanto que no seu núcleo encontrava-se o maior e mais reluzente. Ao amanhecer, o objeto voador ainda era visível no ar. Às 6 horas da manhã, as estrelas estavam desaparecendo, mas o disco voador continuava sendo visto até o nascer do sol. Para mais detalhes sobre esse fato, acesse o link na descrição do nosso canal e visualize a matéria publicada no jornal Cruzeiro do Sul daquele ano. Eu desejo a vocês uma boa noite.